Meus irmãos, para nós meditarmos um pouco, né, na palavra do Senhor, queremos também gastarmos tempo aqui na oração, quero ler com você Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. E nós vamos meditar na palavra do Senhor nesse texto, né, num esboço de um sermão que um amigo nosso, né, que é pastor na Igreja Batista Califórnia, né, apesar do nome ser americano, mas fica na Bahia, ali na cidade de Itabuna, né, e um dia nós estávamos conversando sobre temas, né, maravilhosos, e nós conversamos sobre esse tema, e ele então nos passou algumas coisas, enfim, e eu estou aproveitando um pouco do que nós estudamos juntos ali, né, e aproveitando, inclusive, um pouco do que ele escreveu sobre este versículo, que eu achei muito apropriado para esta realidade. Veja que essa mensagem ela foi preparada cerca de 3 anos atrás dessa realidade que nós estamos vivenciando nesses dias de quarentena, e de pandemia e de coronavírus, né? E essa palavra, veja como a palavra de Deus é viva e ela é eficaz, né? Porque muita coisa do que está, e nós vamos falar, que foi pregada há 3 anos atrás, hoje é uma realidade, né, real do que nós estamos vivendo. Alegre-se na esperança, seja pacientes na tribulação e persevere na oração. Alegre-se na esperança, seja pacientes na tribulação e persevere na oração. Eu acredito que quando o pastor Clodoaldo ele pensou nesse versículo, em nenhum momento ele imaginou que esse versículo poderia, né, que pouco do que ele escreveu poderia ser utilizado nesse cenário que nós estamos vivendo. Isso se dá porque, meus irmãos, a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, né? Essa é a realidade. O que fazer nos momentos difíceis da vida? O que fazer nos momentos difíceis da vida? F.F. Bruce, ele diz o seguinte, eu gosto, os irmãos sabem que eu gosto desse autor. Ele diz o seguinte, que esse versículo, no versículo 12 de Romanos capítulo 12, tem um desafio para que a igreja possa avançar na confiança, e a única forma da igreja conseguir avançar na confiança é perseverar em oração. A única forma que a igreja pode, de fato, se tornar confiante no Senhor, o mecanismo para que a igreja possa se fortalecer nessa confiança no Senhor, ela deve estar focada diariamente na oração. E ele vai mais além, aquele cristão que não tem a prática de oração, provavelmente terá dificuldades nesses momentos de dificuldade, de situações em que vivenciamos, né? Nas labutas diárias, né? Há um pregador que ele diz o seguinte, que a vida e a fé, ela não se dá dentro do templo, né? Que coisa interessante. Mas a prática da fé cristã é lá fora, é da porta do templo para fora, que de fato a fé que conclamamos dentro dos templos, ela se realiza. Então a fé, de fato, ela é experimentada aí, na tua casa, no seu trabalho, na sua luta diária. Nós fomos chamados para ser uma igreja eficaz e verdadeira. Fomos chamados para sermos uma igreja plena, uma igreja forte, uma igreja que confia no Senhor, uma igreja que tem compromisso com Deus, independentemente das circunstâncias que possa vir sobre a nossa vida. Mas com base nesse versículo, nós queremos pensar em 3 princípios básicos para a alicerce da nossa vida cristã nesses momentos de dificuldade enfrentados nessa quarentena e também por conta dessa pandemia que estamos enfrentando. Primeiro, você precisa alegrar-se na esperança. E a esperança aqui é a fonte geradora da nossa alegria. A esperança aqui é a fonte geradora da nossa alegria. Essa alegria, regozijo, é especial, pois independe de circunstância. Ela não está condicionada ou limitada a situações presentes. O segredo dela está no fato dela se apoiar na esperança, aquilo que não se vê. Eu gosto da expressão de Paulo, que ele diz que nós podemos olhar para essa momentânea sofrimento desta vida, olhando para o
peso da glória que nos espera. Ou seja, eu olho para essas circunstâncias momentâneas e eu tenho um peso maior na esperança. Então, quando eu coloco esperança e dificuldade, a esperança torna-se um peso que sobrepõe as dificuldades da vida. O grande desafio de todos nós, e principalmente da igreja nesses dias, é olhar cada vez mais para Cristo e menos para os problemas. Você deve olhar um pouco mais para o Senhor e deixar de lado as dificuldades da vida. Muitos de nós, infelizmente, atentamos muito mais para as dificuldades da vida do que para o próprio Cristo, e aí sofremos. A dificuldade está em confiar no Senhor em circunstâncias de plena dificuldade diária, seja ela passageira ou nessa incerteza que nós temos. Hernandes Dias Lopes diz assim: a esperança afirma o seguinte: a esperança é o combustível que nos alimenta em nossa jornada rumo ao futuro. Eu vou repetir: a esperança é o combustível que nos alimenta em nossa jornada rumo ao futuro. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei qual o futuro que nos aguarda. Certamente, as dificuldades apontadas nesse cenário presente causam até certas incertezas, mas quando eu confio, quando eu coloco a minha esperança no Senhor, que é o combustível da minha alegria, quando eu coloco a esperança de que virá uma vacina, que virá a cura, que Deus vai restaurar essa nação, que logo, logo nós estaremos todos reunidos dentro dos templos e congregando na nossa festividade, celebrando a nossa ceia em comunhão física também, ou seja, logo, logo nós estaremos olhando para esse irmão, abraçando o irmão. Isso é esperança. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Essa esperança que temos, ela tem dois pilares. A esperança tem dois pilares. O primeiro pilar, sem dúvida, é a promessa de Deus. A igreja, ela paira sobre uma esperança, mas essa esperança ela não é fictícia. Não, ela está baseada nas promessas do Senhor. E qual é a primeira promessa? Está em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Né? Você também pode ler Salmo 23, e nós podemos até recitar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome, e ainda que eu passasse ou andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. E agora vem a promessa: porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E certamente que a bondade e a fidelidade do Senhor vai me acompanhar todos os dias da minha vida. Isso é promessa, meu querido. E a promessa, ela é um mecanismo que me fortalece a minha expectativa, a minha esperança. Eu não estou vendo, mas eu creio que esse Deus está ao meu lado. Porque se apoia em promessa? Do contrário, né, seria desejo. Eu não me apoio em desejo. A minha esperança, que é a fonte geradora da minha alegria, está baseada nas promessas do Senhor, que vai me acompanhar, que vai cuidar, que vai fortalecer. Assim também é seu lar será cuidado, seu lar será guardado, seu lar será fortalecido. O anjo do Senhor acampa ao redor de todos aqueles que o temem para os livrar. É promessa do Senhor, creia plenamente nisso. O segundo pilar da nossa esperança é a fidelidade de Deus. É a fidelidade de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz assim: apego-me-nos com firmeza à esperança que professamos, porque o que prometeu é fiel. O que prometeu é fiel. Se Deus, meu irmão, prometeu que vai trazer a restauração para essa nação, é promessa, Ele é fiel. Deus não apenas prometeu, mas a própria história do povo de Deus e da igreja e das nossas vidas autenticam a sua fidelidade. Josué capítulo 21, versículo 45 diz: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma
nenhuma delas falhou. De todas as promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Eu posso agora fazer uma transferência, né? Eu vou trocar a palavra aqui, Israel, para a igreja, né? De todas as promessas do Senhor, a sua igreja, nenhuma delas falhou. Eu posso até dar nome a essa igreja. De todas as promessas ao Senhor, a Igreja Batista Central em Carapicuíba, nenhuma falhou, porque Deus é fiel. E se nossa esperança está nesses dois pilares, o primeiro pilar é a sua promessa, né? O segundo pilar é a sua fidelidade. Então nada, nenhum mal, nenhuma praga chegará à nossa casa, chegará à nossa tenda, e há uma fidelidade clara, uma promessa clara também no Salmo 91, 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas você não será atingido. Eu tenho que crer nisso, eu preciso alimentar, isso é o combustível que gera a minha confiança plena no Senhor. O segundo princípio que eu quero deixar para você é: seja paciente. Seja paciente na tribulação. A paciência é a fonte que nos leva a triunfar na tribulação. A paciência é a fonte que nos leva a triunfar na tribulação. A palavra paciência, paciente nesse texto, né? Hipomoné, significa não retirar-se ou fugir, não desistir diante das desgraças e provações, aguentar firme, resistir com coragem e confiança. Literalmente, paciência refere a essa virtude produzida pela aflição aguentada. Então, eu sou paciente na tribulação quando eu resisto, quando eu não me entrego, quando eu não deixo que o problema venha sobrepor a minha fé. E aí, Hernande Dias Lopes, muito feliz também, ele destaca que a paciência aqui não é uma atitude estoica de suportar a dor com os dentes trancados, mas é lidar com a tribulação com otimismo inabalável. E é isso que você, meu irmão, e é isso que você, minha irmã, precisa ter, um otimismo inabalável. Talvez você está andando de máscara, com a cabeça baixa, com medo desse vírus. Sim, ele é letal, é verdade, mas o Deus que está sobre tua vida é um Deus que te guarda, é um Deus que te protege, é um Deus que vai estar com você onde quer que você esteja. É lógico e é natural, né? Hoje eu estava conversando com um pastor, ele tem mais de 70 anos, né? E eu perguntei: pastor, quais os seus cuidados? Ele diz: eu estou me cuidando para preservar a minha saúde e a saúde dos meus familiares. Corretíssimo, né? Mas a palavra vem em seguida: mas eu creio plenamente que Deus está ao nosso lado. As tribulações não vêm para destruir. Olha que coisa impressionante. Nunca se viu uma igreja que ora tanto como nos dias de hoje. Precisou uma pandemia para nos colocar diante do altar, para pensar um pouco mais sobre vida de oração, sobre nossos compromissos reais com Deus. Precisou, de fato, né, que a árvore pudesse ser balançada para que os frutos maduros viessem, de fato, a demonstrar que são maduros, que estão firmes. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, essa tribulação, esse problema que estamos passando é para nós crescermos, é para nós fortalecermos. Certamente essa igreja, ou toda e qualquer igreja no cenário brasileiro, será outra igreja depois dessa pandemia, ou não, por que dizer, todo e qualquer ser humano, principalmente aqueles que estão sendo curados dentro dos hospitais, jamais serão o mesmo. Alguém disse: é verdade, pastor, eu, por exemplo, vou lavar as mãos mais. Né? Alguns vão usar álcool gel, né, como uma prática. Alguém diz assim para mim: eu já estou até com medo de talvez não conseguir mais cumprimentar alguém. Essas práticas serão passadas, nós voltaremos a nos abraçar, nós voltaremos a estarmos juntos, porque essa tribulação é passageira, mas ela serve para nos amadurecer, ela serve para nos dar alimento, ela serve para nos dar graça, ela serve para vir sobre nós e nos tornar homens e mulheres melhores. Agora a grande pergunta é: como conseguir? Como eu posso conseguir ter de fato essa força, essa paciência, essa confiança, que é a fonte geradora da minha alegria? Só tem um jeito, e a FF Bruce é muito feliz: oração.
Você só vai conseguir chegar nessa condição se você tiver uma vida de oração. E eu costumo sempre dizer, como eu falei na semana passada, né, a partir da semana que vem nós vamos focar em mensagem sobre família, que estamos no mês da família, mas como eu falei na semana passada, e volto a falar, né, o templo, né, sou eu e você. Isso não significa que quando acabar essa quarentena, que nós agora vamos ficar em casa e não queremos mais vir na igreja, vamos assistir o culto só pela live, né? Está sendo muito confortável dentro de casa. Não, o compromisso também é de congregar, né? A Bíblia nos convida a congregar. Não estamos congregando, não estamos na igreja por uma exceção. Não é? Por um impedimento, por algo que é letal e por uma determinação dos nossos governantes, não é? E para preservar, né, o nosso povo, isso é fato, mas o congregar deve ser algo que você tem que colocar como meta. Você tem que sair dessa tribulação fortalecido, não abatido. Você tem que sair dessa tribulação com um coração mais cristão, porque a tribulação é a fonte que nos leva a triunfar. Essa paciência, né? E aí você precisa ter essa paciência, que é a fonte que te leva, né, a triunfar. Você precisa ser paciente dentro de casa, temperar um pouco mais o seu comportamento, temperar um pouco mais as palavras, né? Eu vi algumas pessoas relatando, dizendo que nessa pandemia muitos casamentos estão fracassando porque está faltando paciência. Não, tenha paciência, aguente, seja forte, firme, porque Deus vai mudar essa história. E por último, persevere na oração. Persevere na oração. Lembre que F.F. Bruce disse, eu já falei isso 2 vezes e volto a repetir. Ele disse, só é possível suportar toda e qualquer tribulação com oração. E oração perseverante. E esse é o segredo para vencermos. Quer ficar de pé diante das lutas? E aí eu falei, inclusive, eu lembro dessa frase, né? Uma igreja que fica de pé diante das lutas é uma igreja, né, que está de joelhos. Só uma igreja que se ajoelha pode, de fato, vencer as dificuldades da vida. Só uma igreja que, de fato, né, vence, né, em oração, ela pode se manter de pé. Quer permanecer firme, alegre, no mesmo, independente da circunstância? Então, não negligencie sua vida de oração. Ela é o segredo para você permanecer de pé. A oração nos sinaliza que Deus sinaliza em Deus, ela desloca o nosso olhar e atenção para o céu, e ainda que não mude as circunstâncias, ela muda meu coração diante dessa circunstância. Veja, ainda que não mude as circunstâncias, ela vai mudar a forma como eu olho para esse problema. Quem ora tem ânimo diferente de quem não tem a prática de oração. O ânimo brota na vida de oração. E aí um escritor já disse, porque nós nos desesperamos se podemos orar. Porque nós nos desesperamos se podemos orar. É uma pergunta. Por que nós nos desesperamos se podemos orar? Sem oração não há força para caminharmos de forma vitoriosa. Então, meu irmão, o segredo para vencer é esses 3 princípios, que está em Romanos capítulo 12, versículo 12. Regozijai-vos na esperança. Que o seu olhar não seja para este mundo. Que o seu olhar não seja para essas coisas terrenas. Que o seu olhar não seja para os bens materiais. Hoje nós estávamos acompanhando uma live de um pastor, né, Steve Moore. Ele mora nos Estados Unidos e ele estava relatando as dificuldades que está enfrentando, né, que o país enfrenta. E ele disse o seguinte, né, eu estou na divisa entre um estado e outro, e eu percebo que naquele estado morreu mais gente do que nesse estado. E a pergunta simples que se pode dizer é, qual foi a causa? Ele diz, é porque o vírus é letal.
Mas ele diz: aqui em casa nós estamos em oração. Nós estamos na esperança. Nós estamos confiantes. Veja, meu irmão, né? Essa pandemia colocou nações que nós reconhecemos como ricas, de joelhos. Essa pandemia tem colocado homens e mulheres orgulhosos, quebrantados. Nós somos, né, facilmente apanhados numa circunstância que nos prova que o único que pode, de fato, trazer a salvação para a humanidade é Deus. Regozije na esperança. Seja paciente nessa tribulação. E continue orando de forma perseverante.